Olá, internautas do Portal O Tempo. Entrevista hoje o especialista em geologia, o professor Edésio Teixeira de Carvalho. Ele veio para falar com a gente sobre um assunto que, infelizmente, né, professor, tem causado uma certa tristeza aqui no estado de Minas Gerais. Na verdade, a toda a população do Brasil e do mundo que tem acompanhado essa tragédia que aconteceu aqui, que foi o rompimento dessas duas barragens em Bento Rodrigues. Ele, como especialista em geologia, vai abordar com a gente aqui alguns assuntos relacionados à segurança, procedimentos desse tipo de estrutura de uma forma geral. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pela sua vinda para conversar aqui com a gente, sua participação aqui no Portal O Tempo. Eu agradeço o convite de O Tempo, de vocês, e devo dizer que estou à disposição para responder o que puder. Não sou especialista nas barragens de rejeito, mas tenho algum conhecimento delas por contatos que tive ao longo da minha carreira profissional. O senhor participou, né? O senhor estava me explicando ainda um pouco antes da gente começar a entrevista, que o senhor participou de um grupo de trabalho do COPAN, que é o Conselho de Política de Meio Ambiente, para tratar de procedimentos, né, estabelecer critérios para essas estruturas, essas barragens. E é exatamente aí que eu começo te perguntando. Professor, a gente viu aí que foram duas barragens enormes que romperam, né? E logo fica essa dúvida, essas barragens, elas tinham uma estrutura reforçada? O que foi que aconteceu para elas romperem? Que tipo de critérios, né, é o mínimo para uma barragem ter, para não acontecer o que aconteceu ali em Bento Rodrigues? Eu vou te dizer de uma maneira bastante simplificada, porque, na realidade, essa questão é muito complexa, e principalmente as barragens de rejeito são muito complexas. E na realidade, por que as barragens de rejeito são, por exemplo, mais complexas do ponto de vista da garantia de segurança do que, por exemplo, uma barragem de hidrelétrica ou de armazenamento de água. Por quê? Porque essas barragens têm a sua carga máxima geralmente estabelecida. Então, por exemplo, a carga máxima de uma barragem de hidrelétrica, ela só é ultrapassada em situações excepcionalíssimas, por cheias muito excepcionais, e aí, portanto, elas têm uma vida muito mais estável do que a das barragens de rejeito. As barragens de rejeito vão crescendo naturalmente, acompanhando, vamos assim dizer, a demanda por espaço para a colocação dos materiais. Só para eu entender melhor, à medida que a mineração ela vai colocando esses rejeitos lá, essa parede ela vai sendo aumentada, é isso? Ela vai sendo aumentada e há situações, e há critérios muito diferentes de promover esse crescimento. Então, esses critérios diferentes de promover esse crescimento já começa a estabelecer diferenças no acompanhamento das condições de segurança reais que estão acontecendo. O que significa o acompanhamento dessas condições de segurança reais, que a gente diria acompanhar o valor de um determinado fator de segurança? Isso significa o seguinte, é que a segurança de uma barragem dessa, ela é estabelecida do ponto de vista matemático, né, mecanicamente, pela relação entre os esforços que a barragem está em condições de resistir e os esforços que estão querendo derrubar a barragem. Esses esforços são chamados genericamente de empuxos. Então, o que acontece? Quando a barragem está subindo, os esforços solicitantes, no jargão da engenharia, os esforços solicitantes estão aumentando. Esses esforços solicitantes estando aumentando e havendo um crescimento mais ou menos simultâneo, é necessário que essas relações sejam mantidas, das forças resistentes sobre as forças solicitantes, acima de um certo número
que é estabelecido por normas especiais. Mas só para a gente entender, professor, por exemplo, que tem a barragem lá, vamos pegar o exemplo daqui. Tinha a barragem de Fundão, né, que é a maior, era a maior, e tinha a de Santarém. Tá. Por exemplo, a gente falou que essas barragens elas vão subindo à medida que elas vão enchendo, porque diferente da hidrelétrica, como o senhor falou, da barragem de água, esses rejeitos eles não podem passar por cima da barragem. Claro que eles não. têm que serem contidos o tempo todo. Contidos. Mas, lógico, vai chegar um momento que essa estrutura ela vai ficar muito alta, né? Pode-se até prever que pode acontecer, vai chegar uma hora que não vai suportar. Quando é que é uma empresa ou quando é que o governo, quem autoriza isso, diz ali, não, chegou a hora, não dá mais para subir essa parede, vai ter que abrir uma nova barragem. Isso depende de quê? Por exemplo, abrir uma nova barragem dessa e até que ponto o governo ele tem que intervir quando ele vê que aquilo ali já ultrapassou a capacidade? Na realidade, então, eu vou te dizer qual era a preocupação do tal grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho, eu gostaria de te dizer que eu fiz a coordenação desse grupo sem ser especialista. Então, o especialista é aquele cara que está trabalhando com aquele tipo de obra especificamente. Então, você tem um grupo de 15, 20 pessoas que estão discutindo as condições de segurança, e essas condições de segurança, elas atingem várias situações, inclusive operacionais das barragens. Agora, a barragem não é diferente desse prédio. Esse prédio tem fatores de segurança que foram calculados por um engenheiro, tá certo? Que tem que levar em consideração o terreno, que são levados em atrito, consideração com vento, o terreno, tudo. Exatamente. Então, o que acontece? Na realidade, as condições de segurança de uma barragem, elas reproduzem as condições de segurança de qualquer obra que deve ficar estável. De modo que, na realidade, e aí, dentro do conjunto, grande conjunto das barragens, eu já estabeleci para você algumas diferenças básicas, né? Quer dizer, a barragem da hidrelétrica, por exemplo, ela tem uma carga máxima estabelecida previamente e que não é ultrapassada a menos de umas excepcionalidades. Ela pode transbordar? Não, nem todas. As barragens de hidrelétricas, por exemplo, barragens de hidrelétricas, por exemplo, uma barragem abóbada, dupla curvatura, ela pode ser ultrapassada e não vai cair por causa disso. Agora, uma barragem de terra, normalmente, é uma barragem não galgável. A barragem não galgável é aquela que você não pode permitir que a água a transponha. Já houve um caso de transposição no Brasil e a barragem rompeu. Felizmente, não houve danos maiores, não houve danos pessoais. Agora, uma dúvida que eu fico, professor, por exemplo, porque pegando, mais uma vez, a gente tem que focar no que está acontecendo aqui em Minas, aqui em Bento Rodrigues. No que as barragens elas romperam, elas acabaram fazendo o trajeto dos rios, né? Então, eu pergunto, já não é um facilitador construir essas barragens de rejeito em leitos de rios? Isso já não facilita para que ele transborde com mais facilidade e aconteça todo isso que está acontecendo nos rios? Porque saiu de rios menores, foi para o Rio Doce e agora está chegando até no Espírito Santo. Qual é o local escolhido? Como é que se chega ao local que seria o ideal para construir uma barragem dessa? Na realidade, às vezes as circunstâncias físicas do local, da geografia do local, elas favorecem muito e às vezes nem sempre favorecem. Você, entretanto, não pode sair carregando aquele material, aquela papa, por exemplo, para descarregar num local que seja muito distante do local de onde ele saiu. Quer dizer, ele saiu lá da área do tratamento mecânico, então, normalmente, é claro, é um dos critérios, é um critério, claro que econômico, mas também um critério de segurança, você dispor esse material num local, em princípio, definitivo, e esse local definitivo ele tem que ser próximo. Agora, o fato de você ter um rio ajusante é que, na realidade, seria uma excepcionalidade fora do comum você encontrar uma bacia previamente, inteiramente fechada, de modo que você pusesse o material
sem problema de segurança. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, é que nós, quando fizemos parte daquele grupo de trabalho, nós trabalhamos várias hipóteses. Então, a ruptura não pode encontrar estrutura na frente, principalmente as residenciais, tá certo? Não pode encontrar, digamos, uma fábrica lá embaixo. E aí, então, o que acontece? As margens de rios. Então, no caso do trabalho que nós fizemos, a gente considerou, inclusive, a distância mínima que seria necessária para que houvesse uma diluição do material que contamina. Agora, na realidade é o seguinte, você está vendo que essa barragem é tão grande que as águas não vão chegar com diluição suficiente lá em... Já está chegando, já chegou em Colatina, já passou de verdade, Colatina, exatamente. Né? Já vai chegar a Linhares. O que eu estou querendo entender é o seguinte, por exemplo, a gente viu ali que o distrito de Bento Rodrigues, ele ficava muito perto da barragem. Tipo assim, ele ficava realmente no caminho, né? Que se acontecesse alguma coisa, como aconteceu, é lógico que o distrito seria atingido. Por exemplo, é isso que eu estava perguntando, a questão da escolha do local para fazer isso. Tipo, quando foram escolher o local para fazer essa barragem, não poderiam ter previsto que se acontecesse alguma coisa, aquele distrito ele seria atingido como foi? Olha, na realidade, eu acredito o seguinte, eu não que sim, mas se confiaram na estrutura da barragem. Eu não acompanhei a aplicação desses critérios de cuja elaboração eu participei, porque isso não é a minha área comum de atuação. Mas isso deveria ter sido previsto. Não, com certeza foi previsto. Com certeza foi previsto. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, é que, na realidade, quando existe uma circunstância desse tipo, você poderia ter duas hipóteses de trabalho. Você removeria as pessoas daquele local, de modo que, na hipótese de uma eventual ruptura, o fluxo passasse sem alcançar essas residências. Esse, na minha opinião, seria o melhor caso. Agora, seria a melhor hipótese. Então, veja bem, se você retira todas as casas alcançáveis por um fluxo como esse, que é perfeitamente... As características dinâmicas do fluxo são perfeitamente previsíveis. Então, essas características dinâmicas do fluxo, que são perfeitamente previsíveis, dariam o critério para retirar tantas casas. Entendi. Então, essas tantas casas retiradas estaria significando o quê? Que pode, digamos, contaminar todo o Rio Doce para baixo. Você está entendendo? Então, existem diversas sutilezas que devem ser objeto de considerações dos responsáveis pelo projeto. Agora, não é possível você fazer uma barragem de rejeito, ou se for possível, vamos ser casos extremamente especiais, em que você não tem absolutamente nada abaixo. Isso acontece no mundo inteiro, quer dizer, em 1985, rompeu a barragem em Stava, em Trento, na Itália, de uma mina de fluorita, se não me engano, que matou 286 pessoas. 286, quer dizer, havia uma cidade mais robusta, mais encorpada, mais populosa abaixo. Então, essas situações são assim. A humanidade corre riscos. Como corre em Petrópolis toda a chuva forte, em Teresópolis, como corre em Ouro Preto, infelizmente. Eu lamento profundamente um acidente que aconteceu em Ouro Preto em 1997, em que eu tinha feito a Carta Geotécnica de Ouro Preto, em 1984. Em 1997, morreram essas 11 pessoas de uma mesma família. Agora, sendo que foi numa área em que eu tinha apontado área de risco elevado. Entendi. Os 2 motoristas que morreram em Ouro Preto há cerca de 2 ou 3 anos também morreram numa área que a Carta Geotécnica de Ouro Preto, feita por mim, a primeira, ela já apontava essa área de risco. Mas, professor, falando, eu gostaria de uma opinião sua, eu nem sei se seria como cidadão, como pessoa que está acompanhando o que aconteceu em Bento Rodrigues, ou mesmo como técnico,
Isso já ficou comprovado, infelizmente, os moradores não tiveram o alerta de sirene para evacuar. Dentro desses procedimentos, desses critérios de segurança que o senhor citou, essa questão da sirene, do alerta para a população, entraria aí? Isso não tem a menor dúvida. Eu acho até o seguinte, até conversando com colegas meus, eu comentei que haveria uma maneira, talvez, de reforçar a necessidade da segurança e desse aviso. Nesse caso, eu concordo com o aviso. Eu não concordo com avisos, por exemplo, do tipo de um que está na avenida de entrada da UFMG, tem um aviso assim: não estacionar em caso de chuva forte. Mas chega um moço lá, um professor, um estudante, ou um visitante, e às 7 horas da manhã o céu está brilhando, o sol está brilhando. Você vai e não estaciona. Aí você vai para 500 metros de distância e de repente cai uma chuva repentina. Então, nessa chuva repentina, os carros começam a dançar. Esse tipo de aviso eu não concordo com ele. Agora, o aviso relacionado a hipóteses de ruptura que possam matar muitas pessoas, indiscutivelmente, tem que haver. E, na minha opinião, é o seguinte: o pessoal ainda foi muito eficiente. Se esse acidente tivesse ocorrido 20 anos atrás, em que não havia celular no Brasil, pois possa ter certeza de que o número de mortes seria muito maior, muito maior. Na realidade, a distância é pequena, então 5 quilômetros. Na realidade, você correr para avisar não é possível. E não havendo, se não houvesse celular, hoje em dia todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Quer dizer, se não tivesse havido a passagem ao celular há cerca de 20 ou 30 anos no Brasil, na realidade o número de mortes teria sido muito maior, porque o celular, bem ou mal, ele substituiu a sirene. Professor, se falou muito em questão de abalo sísmico, né? Para quem não acompanhou bem a história, foi o seguinte: no dia que a barragem rompeu, por volta das 2h30 da tarde, os funcionários da empresa disseram ter sentido um abalo. Fizeram a vistoria lá na barragem e não constataram nada de errado. Meia hora depois, a barragem rompeu. E ainda se fala nisso. De vez em quando, os bombeiros estão fazendo rondas lá, estão fazendo as buscas pelos corpos, né? E de vez em quando se fala em abalo sísmico. Tem a possibilidade de ter acontecido isso ali na região? Foi um abalo sísmico? O senhor arriscaria dizer que foi isso? A própria ruptura provavelmente provocou um abalo sísmico que deve ter sido detectado também. Eu acho que as investigações, no fim, vão mostrar isso. Agora, os abalos sísmicos, em termos de magnitude a que eu tive acesso pelos jornais, na minha opinião, eles não são suficientes para detonar um processo como esse. Aquela região, ela não tem esse histórico de abalos sísmicos, ou ela tem, mas como o senhor disse, não com um nível suficiente para abalar uma estrutura daquela? Não tem histórico significativo, porque eu estudei em Ouro Preto, né, na Escola de Minas, na Escola Técnica, que hoje é Instituto Tecnológico. Nunca ouvi falar em Ouro Preto como área especialmente sísmica. O Brasil tem algumas áreas de sismicidade um pouquinho mais elevadas, mas definitivamente Ouro Preto e Mariana nunca integraram esse conjunto. Eu gostaria de uma opinião do senhor em relação ao restabelecimento daquela área, né? O senhor como geólogo e tal, o senhor diria que há possibilidade disso, porque as imagens elas são fortes, a gente vê que foi devastado pela lama, aquela região ali de Mariana. O que o senhor diria sobre aquela área? O senhor acha que ela tem a possibilidade de se recuperar? Em quanto tempo? Qual a sua visão técnica em relação a isso? Nesse ponto eu não sou tão pessimista. Eu acho o seguinte, que se houver a manutenção de uma chuva que chove não molha, que está assim nesse estado atualmente, nós vamos provavelmente ter um arraste de material que está encostado nas margens, mas é possível que, se não houver chuvas muito fortes nesse período, como aconteceu no ano passado, não havendo chuvas muito fortes,
é possível que uma vegetação cresça rapidamente. Eu acho que uma das possibilidades de reabilitação é trabalhar com a reposição da vegetação, mas de qualquer maneira vai acontecer um arraste significativo e principalmente ao longo das calhas de drenagem que sejam de maior declividade. Nas declividades mais intensas, então, evidentemente, a água que está percorrendo esses leitos, esses cursos d'água, vai haver uma descida lá para as barragens. Por fim, professor, como o senhor acompanhou esse grupo em 2008, né, para acompanhar as barragens, são 735 barragens de rejeito aqui em Minas, dessas 693 é que estão ok, né, tem as licenças, esse número ele é confirmado. Mas está aí tendo um risco, as pessoas estão com medo naquela região porque ainda tem a barragem Germano, né? Em relação à barragem Germano, o que é que o senhor poderia falar sobre ela? Realmente devido ao que aconteceu com as outras duas, a população tem motivos para ficar preocupada? Não, eu acho que a população tem motivos para ficar preocupada em qualquer situação. Então, na realidade, eu acho que mesmo esse documento que nós fizemos, ele pode revelar algumas fragilidades. E revelando algumas fragilidades, ele tem que ser reavaliado e aperfeiçoado. Agora, na minha opinião, não será necessariamente aquela barragem que está mais próximo a que esteja mais próxima de um evento parecido. Então, eu acho que tem que haver uma revisão geral e, evidentemente, que essa revisão geral provavelmente já teria alvos definidos pelos órgãos ambientais. Eu acho que os órgãos ambientais, e não só órgãos ambientais, porque na realidade a barragem da mineração está vinculada ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Portanto, ICREAS, CONFIA e assim por diante. Quer dizer, é um momento em que talvez esse tal documento tenha que ser reavaliado com a participação de todos esses órgãos e, inclusive, uma definição de prioridades para essa reavaliação, uma definição de prioridades. Então, eu nem acredito que seja Germano a que corra mais risco, mas eu não conheço o caso concretamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Portal Tempo, a gente agradece seus esclarecimentos, né? E a gente espera contar com o senhor em outras ocasiões. Espero que não de tragédia, para falar sobre sua área, geologia, mas a gente agradece os esclarecimentos. Existem tragédias mais amenas, não é verdade? Professor, então, muito obrigada. A gente fica por aqui, agradecendo mais uma vez a participação do professor Edésio e a gente espera contar com a sua audiência uma próxima vez.